Olá, olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Cláudia, em mais uma aulinha do Super Enem com você, falando de redação. Vamos falar sobre uma coisa muito importante, que eu acho que você vai gostar e se interessar, que é o uso, por exemplo, de novos repertórios socioculturais diferentes para a sua redação. Recomendo, então, olha só, a nossa aula de hoje sobre lutas sociais históricas como repertório argumentativo. Gostou? Então fique aqui comigo para aprender um pouco mais. Bom, vamos começar? Aqui vocês vão perceber que nós vamos começar definindo o que são esses movimentos sociais, afinal. Olha só, podemos entender os movimentos sociais como ações coletivas, que são organizadas, por alguns grupos organizados dentro da sociedade e que eles têm ali alguns objetivos em comum, como, por exemplo, defender direitos, transformar realidades sociais, tem sempre essa conotação de mudança, de transformação de uma realidade considerada injusta por esse grupo, Eles também reivindicam mudanças políticas, econômicas e até mesmo culturais, certo? Esses movimentos, eles surgem, certo? Quando há, por exemplo, um problema social que envolve ali uma intencionalidade comum, ou seja, atinge esse grupo de maneira comum. Esse problema que a gente pode citar seriam desigualdades sociais, preconceitos, violências e até mesmo a falta de alguns direitos que são necessários ali para aquele determinado grupo, tá? E eles passam a atuar de maneira pública e o objetivo, como eu falei para vocês, é sempre de promover uma grande mudança social. Por que é interessante se utilizar desses novos repertórios? O Enem ele tem discutido bastante a ideia do repertório de bolso, em que os alunos eles estão o tempo todo decorando, eles estão o tempo todo ali memorizando repertórios prontos, o que pode prejudicar muito a qualidade da sua redação. O Enem mesmo discute sobre a necessidade de você não se prender, por exemplo, aos textos motivadores. Porque muita gente, às vezes, utiliza as informações que tem no texto motivador como repertório sociocultural. Outras vezes, memorizam repertórios prontos que se consolidaram, se espalharam pela internet, o que, na realidade, os corretores do Enem têm reprovado e o movimento é de que as pessoas não façam mais isso, O próprio documento da cartilha do participante Enem de 2025, ele fala sobre o repertório de bolso, que é justamente esses repertórios que são memorizados e repetidos na redação. Para que você fuja desses repertórios que são memorizados e extremamente engessados, o uso, por exemplo, desses movimentos sociais pode te ajudar, tá? Vamos conhecer então um pouco melhor desses movimentos. Trouxe aqui 5 principais movimentos que estão hoje no Brasil em vigor. Um deles, por exemplo, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST teve início ali em 1984 e até os dias de hoje é um movimento muito, muito forte, que tem crescido na área da agricultura, tem se destacado, em algumas áreas, e que é um movimento extremamente criticado, porque ele fala de reforma agrária, tem umas questões relacionadas à invasão, mas é um movimento muito sério e muito importante no nosso país. Ele luta principalmente pela reforma agrária e pelo acesso à terra para toda a população brasileira. O Movimento Negro Unificado, o MNU, é outro movimento muito interessante de você citar na sua redação, quando o assunto for justamente a questão do combate ao racismo. Esse movimento iniciou-se ali pelo ano de 1978 e vai até os dias de hoje, Um movimento muito forte no Brasil e que já conquistou aí vários direitos importantes, como as cotas raciais, a lei antirracismo no Brasil e assim, outros direitos ainda têm sido discutidos. Então, a principal pauta, como foi dito, é o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial no Brasil, ok? Outro movimento extremamente importante são os movimentos indígenas organizados, tá? Iniciou-se ali mais ou menos pela década de 1980 e é atuante até os dias de hoje, tá, gente? Olha só, a pauta deles é a defesa dos direitos territoriais dos povos indígenas no Brasil, direitos culturais, ambientais desses povos, tá? Esse movimento tem crescido no Brasil, é importante e uma das suas grandes conquistas recentes foi a mudança do nome do Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, tá? Fica de olho nessa discussão que ela é muito importante.
Outro movimento muito importante na nossa sociedade brasileira é o movimento LGBTQIAPN+, que é um movimento que se iniciou ali mais ou menos na década de 60, se consolidando um pouco mais na década de 70, e que é muito presente até o dia de hoje no nosso país. A luta, né, do movimento é justamente pelos direitos, pela representatividade, pelo respeito à diversidade e à identidade de gênero, né, e também de orientação sexual no nosso país. Nós estamos falando aqui dos grupos, né, que a gente costuma chamar ali de LGBT, ok? Beleza? O movimento feminista também é muito importante, e nas últimas discussões sobre a questão da violência contra a mulher, seria ali um repertório bem interessante, caso esse seja o tema da redação deste ano, tá, gente? O movimento feminista contemporâneo no Brasil iniciou-se ali mais ou menos em 2010, tá? Mas ele é um movimento mundialmente famoso há bastante tempo. Ele luta pela igualdade de gênero, né, o combate à violência contra a mulher e a ampliação dos direitos da mulher na nossa sociedade de hoje. Eu sei que a pauta feminina tem sido muito importante, então lembrar desses movimentos também é. Bom, vamos entender um pouco mais sobre as características desse movimento e entender. Eles representam, né, ações coletivas, ou seja, existe a participação de várias pessoas, tem objetivos comuns, como a luta por uma causa específica, como vocês acabaram de ver. Nós temos também a organização social, que ainda é um pouco informal, certo? A mobilização pública por meio de protestos, campanhas, debates, manifestações, certo? E tem ali o objetivo de uma busca por uma transformação social, ou seja, mudanças concretas na sociedade ou nas leis brasileiras, tá? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque nós vamos já aprender a aplicar tudo isso na nossa redação, ok? Entendendo um pouco melhor sobre os movimentos sociais, eu trouxe aqui um sociólogo francês extremamente famoso nessa área, que é o Alan Turing. Desculpa se eu não falei o nome dele corretamente, tá? O Alan, né, na realidade, ele descreve o que são esses movimentos quando ele diz o seguinte: eles são ações coletivas organizadas que lutam pelo controle dos principais valores culturais e sociais de uma sociedade. O Alan Turing, ele é justamente esse sociólogo que vai tratar dessa questão e pode ser um ótimo repertório sociocultural se de repente o tema estiver ligado a um desses movimentos, tá, gente? Seria uma outra utilização. A função dos movimentos sociais, baseado na teoria do Alan Turing, é o seguinte: os movimentos sociais desempenham um papel importante porque ampliam os direitos, fortalecem a democracia, dão voz aos grupos marginalizados, pressionam os governos e promovem debates públicos. Se vocês observarem, quando as pessoas se movimentam, vão para as ruas e reivindicam pelos seus direitos, muitas vezes isso surte alguns efeitos, né? Temos aí números, inclusive recentemente, com algumas medidas do Legislativo brasileiro em que as pessoas foram para a rua, algumas medidas foram totalmente modificadas a favor da população, mostrando que esses grupos e esses movimentos têm muita força. Bom, qual é a relação, então, desses movimentos sociais com o Enem, além dele ser repertório sociocultural? Vamos observar que ele pode ser utilizado, além de repertório sociocultural, como uma contextualização histórica para a tua própria redação, de acordo com o tema. Nós temos também o uso dele como exemplo argumentativo na construção do teu parágrafo de argumentação. E pode servir também como uma fundamentação crítica na hora de construir os seus argumentos, tá? Então, olha só, entendendo que muitos direitos surgiram dessas lutas, como, por exemplo, o voto feminino, os direitos trabalhistas, as políticas antirracistas, a liberdade de expressão e os direitos civis, veja que se o tema da redação envolver esses direitos, você pode se utilizar desses movimentos como repertório para comprovação. Interessante, né? Eu acho que a utilização desses movimentos é bastante útil. E dá um destaque aí no uso de repertórios diferentões para a tua redação, tá? Ana, mas eu não lembro o que é repertório sociocultural. Você pode me explicar? O repertório sociocultural é justamente o uso de conhecimentos diversos dentro da sua redação, que precisa respeitar alguns critérios, que a gente vai já discutir.
Segundo a cartilha do participante, que o Enem lança de tempos em tempos, e a última foi de 2025, o repertório sociocultural é um conhecimento legitimado pelas áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, a sociologia, a literatura, as ciências e as atualidades. Um exemplo, então, é de que os movimentos sociais estejam dentro da área da sociologia, o que torna ele extremamente legítimo para se utilizar na redação, tá? Utilizado de maneira produtiva, ele vai sustentar a tua argumentação e vai ser válido lá para a competência 2, tá? Muito bem. Então, os repertórios socioculturais, segundo o Enem, precisam de 3 características essenciais. Ele precisa ter legitimidade, ou seja, ser um conhecimento reconhecido dentro do universo do Enem. Eu estou falando aqui justamente das áreas do conhecimento. Então, como eu disse, estar dentro da área das linguagens, das ciências humanas, tem que estar, por exemplo, dentro da área da matemática, das ciências da natureza, certinho? Ele precisa ser também pertinente, ou seja, tem que ter uma conexão direta com o tema. E aí eu dou a dica do uso das palavras que se destacam dentro da construção da frase tema, que a gente chama ou costuma chamar de palavras-chave, certo? Essas palavras-chave, então, podem indicar essa conexão direta do repertório com o tema da redação. Ele precisa também ter produtividade, ou seja, um vínculo argumentativo inquestionável. O uso desse repertório sociocultural precisa estar justamente envolvido dentro da construção da própria argumentação do texto. Ele não pode ficar abandonado, sozinho, ali como se servisse apenas de um acessório ou de um enfeite dentro do teu parágrafo, tá, gente? Muito bem. Trouxe aqui para vocês o uso dos movimentos, então, em forma de repertório sociocultural para comprovação em um parágrafo de argumentação. Observe-se, por exemplo, nós tivéssemos aqui o tema da violência de gênero na sociedade brasileira. Como nós poderíamos utilizar o repertório do movimento feminista brasileiro? Vamos lá? Olha só, em primeira análise, cabe pontuar que a herança patriarcal enraizada no tecido social brasileiro funciona como um catalisador para a manutenção da violência de gênero. Ou seja, agora eu posso utilizar para comprovar. Historicamente, o movimento feminista consolidado a partir do século XIX, em busca de igualdade civil, política e jurídica, logrou êxitos fundamentais no Ocidente, como o direito ao voto e ao questionamento da submissão doméstica. Veja que o uso do movimento deu fundamentação aqui para a discussão sobre a violência de gênero, tornando muito útil esse repertório. Gostou dessa dica? Muito bem, se você gostou do conteúdo, salve para revisar antes da prova e siga-nos nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.